Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é a microeconomia. A microeconomia nós também chamamos de teoria dos preços, porque estudaremos como é que os preços se comportam em função da relação existente entre demanda e oferta, para que haja aí o equilíbrio de mercado. Então, nós vamos estudar isso hoje, tá bom? Como eu comentei no slide anterior, então nós vamos estudar sobre a teoria microeconômica. A teoria microeconômica, ela também é conhecida como a teoria dos preços. Por que que a teoria dos preços? Porque nós vamos estudar como é que os preços se comportam no mercado e precisamos também definir o que é mercado, o que que nós vamos entender de mercado. Então, mercado é o local onde acontecem o que nós chamamos de transações econômicas, ou seja, onde nós temos a relação entre vendedores e compradores, isto é, aqueles que oferecem, ofertam um determinado bem, um determinado serviço, e os compradores são aqueles que vão comprar, são aqueles consumidores de um determinado bem e de um determinado serviço. Então, a relação existente entre eles é que vai gerar um comportamento sobre o preço. Então, só para retomar, nós chamamos então os compradores, né, os consumidores como agentes da demanda dentro da economia, então nós poderemos utilizar essa expressão, e agentes da oferta que referem-se aos vendedores, produtores ou até mesmo os fornecedores. Então, essas são expressões bastante usadas aí dentro da microeconomia. Como nós vamos nos tratar, né, relatar aí a questão do preço, né, então a gente precisa fazer algumas definições. Então, a primeira delas é sobre o preço absoluto. Então, o preço absoluto é o preço propriamente dito desse produto. Então, no caso, a gente está falando de bolsa. Então, o preço absoluto é 20.900, no caso dessa bolsa aqui marrom, né, marronzinha, bege, né, enfim, nude, digamos assim. E essa bolsa aqui azul, ela custa R$ 99,99. Então, esses dois aqui, esses dois valores, são chamados o preço absoluto. Nós temos também uma outra expressão, que são os preços relativos, né? Então, o preço relativo é um preço comparativo. Então, nós temos essa bolsa aqui parda, né? Essa bolsa nude e essa bolsa azul. Então, quantas vezes essa bolsa parda, né, essa bolsa aqui, ela é mais cara do que essa bolsa azul? Então, ela é 209 vezes mais cara do que essa bolsa aqui. E a bolsa azul, o preço da bolsa azul é 1 sobre 209 avos a bolsa marrom, né? Então, quando nós nos tratamos do preço relativo, nós estamos fazendo um comparativo. Nós estamos fazendo uma comparação entre dois bens ou podem ser serviços, tá bom? Bom, então eu falei para vocês que nós vamos estudar como é que os preços se comportam em pequenos mercados. Mas para que eu saiba como é que os preços se comportam, eu preciso que haja um modelo de mercado que seja perfeito, né? Para que os preços se comportem de maneira justa. Então, nós vamos começar aqui a conversar sobre esse mercado de concorrência perfeita, onde a gente tem um comportamento justo, um comportamento que existem tanto vendedores quanto compradores de um determinado bem e serviço, e que os preços vão se comportar de maneira justa. Então, quais são, né, as características do modelo de concorrência perfeita? Existe um grande número de vendedores e um grande número de compradores, então existem pequenos vendedores e compradores de um determinado bem e serviço, então a gente tem vários vendedores deste bem ou desse serviço. O produto transacionado é homogêneo, então muito parecido. O produto que vai ser transacionado, né, ou o serviço que vai ser transacionado, ele é muito semelhante um do outro entre cada vendedor. Há uma livre entrada e saída de empresas no mercado, justamente porque a gente tem uma facilidade, não existe nada, algo subentendido na produção deste bem, desse serviço, então todos conhecem. Então, uma perfeita transparência, então não tem nenhuma vantagem naquele produto ou naquele serviço. Então, existe uma perfeita transparência entre os vendedores e compradores e é uma perfeita mobilidade dos recursos produtivos, isto é,
Os recursos produtivos, eles vão ser utilizados para a produção desse bem e desse serviço de uma maneira simples, né? Então, os vendedores vão poder aplicar de maneira tranquila e de uma maneira simples esses recursos produtivos. Então, não vai ter um recurso produtivo mais top, algum diferencial existente na produção deste bem e desse serviço. Então, agora nós vamos estudar quais são esses mercados que têm uma concorrência, digamos, imperfeita e que isso faz com que haja uma modificação na alteração dos preços.